Então, queridos, só para poder dar uma auxiliada a vocês quanto às atividades ainda por fazer, quanto à nossa avaliação que será na próxima aula, tá? A gente vai falar sobre átomo, né? O átomo, ele é o menor conjunto de partículas que se considera como unidade fundamental da matéria, tá? Todo átomo, ele está dividido em duas regiões. Primeira, que é chamada de núcleo, né? E ao redor do núcleo a gente tem a eletrosfera, tá? Aqui a gente colocou de uma maneira bem simples para vocês, é lógico que isso é mais elaborado que isso, mas para que vocês tenham entendimento, isso aqui basta, tá? Então vocês têm que saber que tem duas regiões no átomo, uma chamada de núcleo, a outra chamada de eletrosfera. Quem é que está dentro do núcleo? Dentro do núcleo, nós temos partículas chamadas de próton e nêutrons, tá? Dentro desse núcleo. E a massa do átomo, ela é constituída por essa massa do próton e a massa do nêutron também. Na eletrosfera, a gente tem os chamados elétrons, tá? Que ficam como que em órbita ao redor do núcleo, tá? Quanto a essas partículas, a gente tem que saber o seguinte, que os prótons são partículas positivas, a gente não pode mais esquecer, os elétrons, partículas negativas, e os nêutrons são partículas que não possuem carga elétrica, tá? O átomo, ele é considerado eletricamente neutro porque a quantidade de prótons dele é igual à quantidade de elétrons, ou seja, a quantidade de partículas positivas é igual à quantidade de partículas negativas, tá? Então, por exemplo, se eu falar assim para você, olha, esse átomo aqui tem 5 prótons dentro dele. Quantos elétrons ele tem? O que você vai me responder? Ele tem 5 elétrons também, porque ele é um átomo neutro, tá? Isso vai ser modificado quando a gente estiver falando sobre íons, tá? Então, vai ser sempre assim, ó. Se tiver 10 prótons aqui, tem 10 elétrons aqui fora, tá? Se tiver 5 prótons, 5 elétrons. 6 prótons, 6 elétrons, tá? Então, isso aqui é uma regrinha importante da gente memorizar por hora, que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, então, por isso que um átomo é neutro, tá? Fora isso, a gente tem alguns conceitos que são muito importantes, que dão identidade para o átomo, tá? O primeiro deles é chamado de número atômico, e a gente vai ter que gravar que o número atômico é representado pela letra Z. O que é esse número atômico? É a quantidade de prótons que um átomo tem no seu núcleo, tá? Então, o número atômico nada é do que o número de prótons dele. Esse número atômico é como se fosse a identidade do átomo, tá? Cada elemento químico tem um número que é próprio seu, assim como cada pessoa possui um número de identidade específico que é só dela, tá? Então, ele dá identidade para o átomo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela periódica aqui do lado. O elemento químico cujo número atômico é igual a 4 é o berílio, tá? Embora não dê para vocês visualizarem direito, mas vocês podem pesquisar depois numa tabela periódica, vocês vão encontrar lá 118 elementos químicos e cada número que vai mudando é um elemento químico diferente. Então, a gente tem aqui ó, o lítio, que é 3, né? O sódio, número atômico igual a 11. Então, isso é de maneira universal. Aqui ou no Japão, o elemento químico magnésio possui número atômico igual a 12, entendeu? Então, o número, se você for fazer uma busca pelo número dele, você vai descobrir de que elemento químico a gente está falando, tá? Então, o número atômico, representado pela letra Z, nada mais é do que o número de prótons de um átomo, tá? Outro número muito importante que a gente vai estudar é chamado de número de massa e é representado pela letra A. A massa de um átomo, ela é dada pela sua quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. O elétron não entra nessa conta porque a sua massa é 1840 vezes menor do que a de um próton ou de um nêutron. Então, a sua massa é desprezível, tá? Então, a massa do átomo vai ser a quantidade de próton mais a quantidade de nêutron. Então, um elemento químico hélio, por exemplo, que possui prótons igual a 2 e nêutron igual a 2, possui massa igual a quanto? Igual a 4, correto? Então, para mim descobrir a massa de um átomo, é só somar a quantidade de próton mais a quantidade de nêutron, beleza? E para fechar, eu preciso que vocês entendam o seguinte, existe uma convenção para a gente escrever um elemento químico. E essa convenção é a seguinte, eu vou escrever lá o símbolo do elemento químico, esse E, que não significa nada não, tá? Um elemento qualquer.
e vai estar escrito lá um número no pé e um número lá em cima, tá? Esse número no pé, por tradição, por convenção, ele é sempre o número atômico, tá? Sempre vai ser o número atômico. O número do pé vai ser sempre o número atômico. E o número de cima vai ser sempre o nosso número de massa, tá? Esse número de cima, ele pode estar escrito do lado de cá ou do lado de lá, tá bom? Mas o número de cima é sempre a massa e o número de baixo é o número atômico. Aqui eu coloquei um elemento químico chamado de lítio, tá vendo? Ele tem duas letras. Se houver mais de uma letra, a primeira letra sempre tem que ser maiúscula, a segunda minúscula, tá? Quando houver, tem que ser minúscula, tudo bem? Então, tem um número no pé e um número em cima. Eu sei que esse número no pé é o quê? É o meu número atômico. Por quê? Como que eu sei? Porque, por convenção, número atômico a gente sempre escreve embaixo, tá? E o número de cima vai ser sempre o nosso número de massa. Vocês têm um exercício para resolver, a terceira questão dos exercícios complementares que eu passei para vocês, que é exatamente o desenvolvimento disso aqui, tá? Ó, o A, que é a massa do átomo. Como que eu vou saber? A gente não acabou de falar para vocês que a massa é o número de cima? Então, eu vou dizer lá que o A desse átomo aqui é igual a 7, tá? O Z não é sempre o número de baixo? Então, o Z dele é igual a 3, tá? O P, a gente viu na regrinha aqui, ó, que Z é a mesma coisa que P. Então, se Z é a mesma coisa que P, quanto que vale o P? 3 também. E a quantidade de elétron? Quando a gente estudou sobre o conceito aqui do átomo, a gente viu o quê? Que a quantidade de próton é sempre igual à quantidade de elétron, né? Para o átomo neutro. Então, quanto que vai valer o elétron aqui? 3 também, tá? Ó, esses três números aqui para o átomo neutro vão ser iguais. O Z, que é o número atômico, né? A quantidade de próton, que vai ser a mesma que o número atômico, e a quantidade de elétron, que é sempre igual à quantidade de próton. O único que a gente vai ter que fazer uma continha é para achar o N. Qual que vai ser essa continha? Tem uma formulinha da massa que é assim, ó. A é igual a P mais N, tá? Quanto que vale o A desse elemento químico aqui? Vocês não me disseram que é 7? Quanto que vale o P? O P é 3 mais N, né? Como que eu resolvo essa continha aqui? Vou jogar um número para o lado e a letra para o outro. Então, vai ficar 7 menos 3 é igual a N. Correto? Ó, mudei o 3 de lado, então ele muda o sinal. Aqui ele tá positivo, né? Quando não tem sinal nenhum. Então, o N aqui vale 4. Ah, professora, eu não tô querendo fazer essa conta toda, né? Apesar de, na provinha, eu preciso que vocês façam todo esse desenvolvimento. Mas, na dúvida, quando tá armado assim, ó, é só fazer o de cima menos o de baixo, que eu acho N. Entendeu? Para poder tirar a dúvida, a gente pode fazer dessa maneira, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, é só falar, tá bom?